Você já ouviu falar no possível fim da jornada 6 por 1 no Brasil? Ou seja, é o fim da 6 por 1 e o início da 5 por 2, que significa trabalhar 5 dias e ter 2 dias de folga na semana para descanso. Vamos pensar o que pode acontecer se isso vier a ser aprovado no Congresso Nacional, fazendo aqui uma análise histórica e também o que acontece em muitos países que já praticam essa jornada. Para mim, isso aparenta ser algo simples, mas não é. Nós precisamos fazer um resgate histórico, voltar no tempo. A jornada de trabalho no Brasil ela já mudou uma vez, e de forma muito importante. Até 1988, a jornada era de 48 horas semanais. Se trabalhava o sábado 8 horas. Era a regra. Era 6 por 1, sendo que, por ser 48 horas, o sábado era igual a sexta-feira, igual a outros dias da semana. A folga só acontecia no domingo. E tudo fechava no domingo. Com a Constituição Federal de 88, houve uma mudança. Caiu de 48 para 44 horas semanais. Existe um detalhe muito importante quanto a essa mudança. Houve um impacto significativo no dia a dia da sociedade? Não, não houve. Não houve impacto significativo. Porque o mundo era completamente diferente do mundo que vivemos hoje. Em 88, para você ter uma ideia, em 1988, ninguém tinha telefone celular. A popularização dos celulares no Brasil só começou no final da década de 90, em 1998. Ou seja, 10 anos depois dessa mudança. Além de não ter celular, ninguém também tinha notebook. O computador, o personal computer, o computador pessoal, ele não era também popularizado. Isso só veio acontecer em 2007. Então, é preciso que se faça essa reflexão, que o Brasil, quando reduziu a jornada de 48 para 44 horas, o mundo era muito lento. O trabalho não invadia tanto a sua vida como invade hoje com o celular, com o WhatsApp, com o e-mail. Não tinha essa rapidez, esse mundo tão acelerado do delivery, do atendimento 24 horas. O choque hoje, numa mudança de jornada e de dias de folga na semana, é preciso que seja muito bem estudado, porque isso vai trazer uma consequência muito grande para a sociedade, por conta dessa aceleração mundial e dessa hiperconexão. Mas nós temos que fazer também aqui uma análise, que você vai concluir no final, é interessante você seguir esse raciocínio. Eu falei lá de 88, falei do mundo atual, agora vamos para 2017. Em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista. E ela trouxe uma ideia e consolidou essa ideia muito importante. O direito negociado, que é tratado entre categoria profissional e patronal, prevalece sobre o legislado, aquele que é votado no Congresso Nacional. Em 2017, o que ficou consolidado é que as categorias profissionais, que são bastante diversas, elas podem negociar regras específicas para a sua realidade. Imagine, nós temos no Brasil várias realidades profissionais. Empregado doméstico, tem pessoas que trabalham na hotelaria, tem uma enfermeira que está na UTI dando plantão, existe um balconista, existe um trabalhador que está embarcado no navio e passa 60 dias embarcado. Temos quem trabalha dirigindo veículos de carga por toda a estrada. Ou seja, a realidade ela é a mais diversa possível de cada categoria profissional. Então, tentar tratar todos esses trabalhadores exatamente da mesma forma é como imaginar que todo mundo calçasse o mesmo número de sapato. É tratar todo mundo como se fosse um padrão único de comportamento de trabalho. E não é assim que a realidade funciona. Esse pensamento não faz sentido. Então, guarde na sua mente o que aconteceu em 88 e o que aconteceu em 2017, que foi esse avanço de cada categoria tratar do seu problema de forma particularizada. Vamos agora fazer uma análise do que aconteceu no resto do mundo em relação à redução de jornada. Um dos exemplos mais famosos
é o da França. No final da década de 90, eu vivi isso muito de perto, lendo jornal de papel. O governo francês decidiu reduzir a jornada de trabalho de 39 para 35 horas semanais. E essa reforma aconteceu em duas etapas. Em 98, que estimulava as empresas a se ajustarem voluntariamente, e em 2000, que a situação se tornou obrigatória, para 35 horas, com empresas que tinham mais de 20 funcionários. Qual era o objetivo dessa mudança na França? Era reduzir o desemprego, porque ao reduzir a jornada o empregador ia ter que contratar mais gente. Então, reduzir o desemprego. Na época, a França tinha 12,5% de desempregados, o dobro do que o Brasil tem hoje. A ideia era dividir o trabalho entre mais pessoas. E aí, vamos para os resultados. Os estudos posterior a essa mudança indicam que foram criados, sim, 300 a 500 mil empregos. Isso é verdade. Mas muitos economistas afirmam, e isso são dados históricos, que esses empregos aconteceu por conta do crescimento econômico da época e não pela redução da jornada. Outro efeito interessante que aconteceu também foi o aumento da produtividade. Os empregadores franceses passaram a cobrar do empregado maior rigor nas entregas, para que eles, em menos horas, no caso, nessa redução, eles entregassem a mesma coisa que entregavam com 39 horas, entregar com 35 horas. Então, na França não ficou comprovado que isso trouxe um novo emprego. Ao contrário, há também dados da época de que esses novos empregos, essas novas contratações, foram pessoas arrumando um segundo emprego, porque tinham essas 4 horas vagas. Em reportagem recente que saiu no Estadão, muitos especialistas defendem que qualquer redução de jornada ela precisa ser gradual, acompanhada de medidas econômicas, de adaptação das empresas, por conta desses dados que eu estou a citar aqui de outros países. Na reportagem, existem dados muito curiosos, inclusive da América Latina. Muitos países ainda trabalham com jornadas muito próximas da nossa. Argentina, México, Colômbia e Peru trabalham entre 44 e 48 horas. E estão aí mantendo uma estabilidade em termos de empregabilidade e desemprego. Tem um outro ponto que é muito questionado sobre tudo isso. Porque mudar a 6x1 e criar a 5x2, que é trabalhar 5 dias e folgar 2 dias na semana. Porque nós precisamos resgatar a saúde mental do trabalhador. Olha, esse é um fator decisivo nessa análise que eu estou aqui fazendo e lhe provocando. É decisivo. Porque o tema saúde mental, ele não foi considerado nem em 88, nem lá em 1990 e seguintes na França, e nem também em 2017 com a reforma trabalhista. Então nós precisamos nos aprofundar nesses dados. E chegamos aqui o seguinte, segundo dados da OMS, que todo mundo sabe, a Organização Mundial da Saúde, tão famosa na pandemia do Covid-19, que ela agora analisa a pandemia mental, atesta que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com transtornos mentais. Nós temos, eu acho que, 8 bilhões e meio de pessoas no mundo, fazendo um arredondamento aqui, 1 bilhão vive com transtornos mentais. Na China, estima-se 54 milhões de pessoas com transtornos mentais. Na França, mesmo com a jornada de 35 horas, 11% da população apresenta transtornos mentais. E no mundo todo, esses transtornos também se apresentam. Hoje se analisa o transtorno mental pela OMS não mais por países, mas por continente. Tamanha a gravidade. E aí, chegamos num ponto aqui que aí eu trago para uma reflexão. Quando nós mergulhamos nesse dado da França, da Sul-América, desse 1 bilhão e tudo isso, nós percebemos que não só os trabalhadores estão passando por essa pandemia mental. Esse adoecimento mental ele é coletivo. O aumento de casos de suicídios em todas as idades, ele é notório, ele é estatístico. Existem adolescentes que estão passando por isso, que ainda não entraram sequer no mercado de trabalho. Idosos que já saíram do mercado de trabalho, estão com as suas aposentadorias garantidas, também estão passando por isso. E também os trabalhadores. Então, não é o adoecimento mental um problema
intimamente relacionado com o trabalho. Ele é um problema mundial, globalizado e de todas as idades. E aí, eu abro um parênteses para fazer uma constatação pessoal minha. O problema do adoecimento mental são as telas. É a hiperconexão. Você não é só cobrado pelo trabalho. Ao contrário, o trabalho, você até tem contrato, você impõe regras, existe uma CLT que gera um certo controle. O empregador fica ali meio que controlado a não estar lhe acionando toda hora. Mas a sociedade, a sua família, os seus amigos, a sua própria cobrança, não. As redes sociais, né, o tribunal das redes sociais, ele funciona 24 horas e todos os dias da semana. Então, o adoecimento mental, e aí eu estou com parênteses ainda aberto, na minha visão, ele decorre das telas. Ele não é decorrente do trabalho, não existe uma situação, não é da família, não é do trabalho, não é da idade, não é isso. É do aceleramento mundial, social que nós estamos vivendo. E a nossa espécie, ela é imigrante, na sua grande maioria, para esse mundo digital. Nós, um dia desse, não tínhamos esse mundo digital. E esse adoecimento mental, ele começa a ser sistêmico. Porque se eu estou adoecido mentalmente, eu começo a contaminar com minhas atitudes aquele microambiente que eu vivo. Então, isso é muito mais grave do que uma simples redução de jornada e um aumento dos dias de folga. Fecha agora o parênteses. Então, pessoal, a reflexão que fica é o seguinte, é que o adoecimento mental ele está acontecendo com jornadas de trabalho atuais e também vai acontecer com jornadas menores, porque não existe nenhum país com jornada menor que tenha um índice menor de adoecimento mental. Não há uma relação direta sobre isso, tá? Por isso, a discussão sobre o fim da jornada 6x1 não pode ser tratada de uma forma simplista. A pergunta não é apenas, e aí? Será legal trabalharmos menos? Será que com isso a gente vai estar mais tranquilo do ponto de vista mental e nós vamos ter mais emprego? Nós vamos ganhar um salário melhor? Olha, a pergunta correta é: como organizar o trabalho para preservar empregos, produtividade e proporcionar uma melhor saúde mental? Isso, na minha visão, na minha concepção, só será alcançado no Brasil, e estou falando agora especificamente do Brasil, se nós continuarmos insistindo nessa questão de tratar cada categoria profissional com a realidade específica de jornada. Por exemplo, os vigilantes trabalham 12x36, mas um balconista de uma farmácia não combina trabalhar 12x36. Então, são realidades completamente diferentes. A melhor forma é que cada categoria trate desse princípio. Vamos tentar trabalhar menos, vamos dar mais folgas, vamos melhorar a saúde mental. Especificamente, por que isso não aconteceu de 2017 até 2026? Nós estamos com quase 10 anos de reforma trabalhista. Por que não aconteceu? Porque, infelizmente, aí é um dado que corre à parte, mas é muito grave, a reforma trabalhista não foi acompanhada de uma reforma sindical. Os sindicatos foram esfacelados. Eles ficaram sem renda, sem dinheiro. Foi retirada a contribuição sindical de sindicato de empregados e sindicato de patrões. E não foi recomposto nada. Então, sem dinheiro, os sindicatos passaram a não atuar em mesa de negociação e evoluir nesses 10 anos nas relações de trabalho. Naqueles setores que têm uma renda considerável, como o agronegócio, como a indústria, o mundo digital, esses podem dar uma condição melhor de trabalho, até trabalhar com menos horas, não digo 5x2, mas assim, há como, diante desse crescimento, se adequar melhor a essa jornada. Existem outros setores que estão em plena decadência, que estão estagnados, que não têm condição de trabalhar menos e pagar a mesma coisa. Então, é preciso que se faça esse raciocínio lógico e não um raciocínio irracional, sem dados, sem visão histórica, sem comparativo. Então, eu lhe garanto uma coisa, na minha concepção, agora eu vou opinar e vamos encerrar aqui. Para mim, 5x2 será um tiro no pé. Por quê?
não vai resolver o adoecimento mental, não vai resolver o aumento da empregabilidade, não vai resolver o lazer dos trabalhadores. Vai gerar mais estresse. E eu vou dizer por quê. Nós hoje temos a inteligência artificial. Da mesma forma que a França fez com que as entregas continuassem saindo de 39 horas para 35 horas, no Brasil, isso será uma tônica, será um caminho que muitas empresas adotarão. Eles vão querer a entrega, o patronato vai querer a entrega de tudo que hoje entrega em 6 dias, em 5 dias. E esses 2 dias de folga, eu creio que não vão servir de compensação para todo esse estresse, todo esse acúmulo de trabalho, toda essa necessidade de um melhor aperfeiçoamento. Os setores que puderem incrementar essas entregas com o uso da inteligência artificial e com a otimização de processos automatizados, gerando desemprego, farão. Porque o custo da mão de obra começa a ficar mais alto e aí investir em inteligência artificial, investir em robotização, em automação, se torna mais barato ou o mesmo preço. Sendo que um robô, a inteligência artificial, um aplicativo, um software, ele não tem férias, ele não tem intervalo para refeição e descanso, ele não tem 2 dias, nem 1 dia de folga semanal. Ele trabalha os 365 dias do ano. E é contra isso que nós estamos a competir. Ficam aqui essas minhas considerações, esperando contribuir, não para impor a minha opinião, não é nada disso, mas para lhe ajudar nessa grandiosa reflexão na sua decisão. Se realmente essa redução, essa mudança, ela trará significância para o nosso país. É isso.